Muito boa tarde a todos. Dando sequência à nossa atividade, ao nosso evento, mais uma vez eu cumprimento as autoridades presentes na pessoa do desembargador Paulo Afonso e anuncio a tese 3, desocultando o percurso da informalização da justiça no sistema dos juizados especiais federais. Uma pesquisa exploratória nos juizados criminais da 4ª Região, apresentada pelo excelentíssimo senhor Dr. Marcelo Oliveira de Moura, cujo currículo a seguir anuncio. É professor da graduação em Direito e do Programa de Pós-Graduação em Política Social, mestrado e doutorado na Universidade Católica de Pelotas, pesquisador do CNJ, do Conselho Nacional de Justiça e advogado. Então, a partir de agora, palavra com o Dr. Marcelo para até 30 minutos e tentando dar um tom um pouco mais informal agora no início da tarde, todos pós-almoço, então esteja à vontade para conduzir a sua explanação. Pô, eu vim preparado com uma certa formalidade, mas melhor assim. Então, inicialmente, eu gostaria de saudar a todos os presentes, né, dizer que é uma honra estar aqui nessa atividade final do nosso projeto CNJ Acadêmico, ressaltando que nesse projeto eu fui bolsista, né, e já vai uma espécie de agradecimento, né. Fui bolsista no programa de pós-graduação em Direito da Unicinos, onde eu desenvolvi uma pesquisa, juntamente com a equipe coordenada pelo professor Bolzan, né, e que deu origem à minha tese de doutorado, que tem justamente esse título, Desocultando o percurso da informalização da justiça no sistema dos juizados especiais federais, uma pesquisa exploratória nos juizados criminais da 4ª Região. Então, antes de iniciar a minha apresentação, eu gostaria também de fazer uma saudação aos demais colegas pesquisadores da Unicinos, também da Univale, os pesquisadores vinculados ao TRF4 em especial, né? Gostaria de agradecer, não podia ser diferente, né, de maneira muito especial, ao professor Bolzan, professor José Luiz Bolzan de Moraes, nosso coordenador, por tudo que nos proporcionou durante essa jornada de realização de pesquisas e estudos lá na Unicinos, e em todos os locais que estivemos para divulgar as nossas pesquisas, enfim, para enfrentar o campo, inclusive, empírico. Também eu gostaria de aproveitar essa oportunidade para agradecer ao pessoal da COGEF, né, do TRF4, que eu recordava agora quando estruturava a minha fala, né, o quão foi importante o suporte técnico dado para a realização de todos os trabalhos, mas do meu trabalho em especial, que teve uma dimensão empírica um pouco mais abrangente, na relação com alguns que já se apresentaram. Então, eu tive um apoio muito grande de todos que compõem ali a assessoria da coordenadoria, né, dos juizados especiais. Eu não relembro, não consigo lembrar, né, do nome de todos, mas tem uma pessoa em especial que eu gostaria de homenagear, de mandar um abraço especial, né, que é a Lilian, que foi quem, de alguma forma, foi a interlocutora, né, entre o grupo de pesquisadores e o tribunal nos subsidiando com relatórios, números, dados. Então, quero que fique aí a minha homenagem, né, porque ela, em todo esse tempo, né, demonstrou um interesse especial em tornar possível, né, as nossas pesquisas, em tornar viável, né, a realização dos trabalhos de pesquisa que nós desenvolvemos. Acho que também a Univale teve esse suporte da Lilian, que eu gostaria de agradecer, e homenagear todos os servidores que nos apoiaram, os colegas juízes, magistrados, embargadores também. Então, para finalizar, antes de ingressar na minha exposição, né, eu quero ressaltar, reafirmar, era para ser informal, é um protocolo, ressaltar que eu me sinto realmente honrado por estar junto com todos nesse evento, que eu considero importantíssimo o evento em si, na medida em que ele pretende socializar os resultados dessa investigação grande, né, que nós fizemos durante 5 anos, e a partir daí cumprir o objetivo final desse trabalho, que deve ser o objetivo de todo o trabalho científico, né, que é contribuir para que os debates e as reformas
no mundo concreto se deem. No caso específico, né, contribuir para que esse debate urgente em torno das necessárias reformas dos juizados no Brasil possa ser aprofundado e o sistema dos GEFs, meu carinho especial ao GEF-CRIM, mas dos GEFs em geral, possa ser aprimorado no sentido de potencializar o acesso à justiça, que, digamos assim, seria um objetivo final desse sistema, né? Bom, agora, quanto à minha exposição, né, para passar algumas informações em termos metodológicos. A minha exposição vai ser construída, eu estava comentando com os colegas, na forma de relatório de pesquisa. Eu pretendo, né, apresentar os aspectos fundamentais da sua estrutura, do seu desenvolvimento e trazer, ao final, os principais resultados alcançados durante esse processo, né, de investigação científica. Já vou ressaltar que, obviamente, é uma síntese dos resultados que nós obtivemos. O trabalho completo, com a materialização integral, né, dos resultados, está disponível na página do Programa de Pós-Graduação em Direito da Unicinos. E, em breve, vou fazer também um merchandising, né? Ele vai ser lançado em forma de e-book, livro pela editora da Univale, né, na nossa parceria aqui, Univale, Unicinos, TRF4. E aí o Márcio depois pode dizer, em breve, à disposição no sistema, né, da Univale, lá na página, no sistema de e-books que eles têm. Assim como os trabalhos dos demais pesquisadores da Unicinos, o professor Fernando e a Júlia, também serão, creio, né, Márcio, a posteriori lançados como obras numa coleção que envolve o projeto CNJ acadêmico. Bom, então vamos fazer a minha apresentação aqui, a apresentação da pesquisa. Então, como se pode observar pela própria leitura do título, né, desocultando o percurso da informalização da justiça nos juizados especiais federais, uma pesquisa exploratória sobre juizados criminais, o tema da minha pesquisa é o Juizado Especial Federal Criminal. A minha pesquisa teve como foco os Juizados Especiais Federais Criminais. E até comentava com um amigo, um conhecido de algumas horas aqui, que eu vou falar sobre esse ilustre desconhecido que é o Juizado Especial Federal Criminal. Antes de eu realizar a pesquisa, eu fiz uma análise a partir de uma metodologia específica, que é o estado da arte, e procurei verificar em que pé andava a investigação científica sobre esse tema no Brasil. Eu encontrei, agora não recordo, porque não estou com a tese aqui, mas, se não me falha a memória, sobre o Juizado Especial Federal Criminal, encontrei, no universo de teses e dissertações da CAPES, acho que duas ou três, um pouquinho mais, tratando do Juizado Especial Federal Criminal, mas sempre numa perspectiva dogmática, falando sobre critério definitório, que são crimes de menor potencial ofensivo, princípios. Então, a produção é muito escassa, inclusive em termos bibliográficos mais voltados para a operação prática. Também nós não temos um volume significativo de obras, textos, né? Sobre o Juizado Especial Federal, sobre o Juizado Especial Criminal Estadual, sim, aí já existe um volume de pesquisa, mas sobre o federal existe muito pouco. Existe um vazio no que diz respeito à pesquisa científica sobre o tema, isso eu posso afirmar seguramente. E isso foi, inclusive, tomado como um dado de realidade na pesquisa empírica que eu realizei, né? Essa constatação de que não existe pesquisa científica diz muito sobre o caráter periférico, de pouca importância dado na cultura jurídica brasileira para esse espaço do juizado. O tema, então, é juizado. O trabalho teve como norte um conjunto de interrogantes que estão relacionadas, em síntese, com os limites e as possibilidades de efetivação do modelo de justiça mais democrático, informalizado, consensual por meio do Juizado Especial Federal Criminal, que é uma síntese aqui daquilo que constitucionalmente está estabelecido como princípios. Alguns falam em princípios, a gente fala em critérios orientadores, né, dos juizados especiais. Os problemas de pesquisa, ou seja, as perguntas das quais nós partimos, podem ser, são os seguintes.
Tem um problema central, e desse problema central eu constituí 2 subproblemas, depois mudei o nome, são problemas decorrentes. Então, o problema central da pesquisa, que foi a pergunta de onde eu parti, a pergunta de pesquisa, é o seguinte: em sua gênese, instituição e funcionamento, eu vou passar a usar a expressão Jeff-Krim. O Jeff-Krim apresentam-se como mecanismos de efetivação do modelo de justiça mais democrático, informalizado, consensual e não punitivo, ou, por outro lado, localiza-se no conjunto de medidas que atendem demandas neoliberais contemporâneas, as quais exigem uma reestruturação e relegitimação eficientista dos aspectos funcionais do Estado, como decorrência das crises que se abatem sobre ele. Desse questionamento decorreram outros 3. São eles: em sua estrutura e funcionamento concretos, o Jeff-Krim efetivam um modelo informalizado, não punitivo e consensual de justiça criminal, ou sua prestação jurisdicional reproduz as dinâmicas tradicionais do sistema de justiça? Em que medida é possível encontrar relações entre o panorama do Jeff-Krim e a cultura jurídica dos atores principais desse sistema de justiça? E o terceiro subproblema: em que medida um novo ciclo no movimento de acesso à justiça, relacionado com a democratização do ensino jurídico e do acesso às profissões jurídicas, pode proporcionar uma alteração do panorama do Jeff-Krim e viabilizar uma consagração da informalização no âmbito da justiça federal? Esse é o problema de pesquisa. As hipóteses, né, que são as possíveis respostas, são as seguintes. A primeira, a hipótese central, né? Nós partimos de uma pré-compreensão de que o Jeff-Krim, como resultante de um conjunto de reformas produzidas para superar as crises do Estado, vem se apresentando ambiguamente como um espaço de disputa entre propostas de democratização do sistema de justiça e discursos vinculados ao enfrentamento neoliberal da globalização. Estes últimos demandando um modelo eficientista de prestação jurisdicional, comprometido com a quantidade, custo e produtividade, em detrimento da qualidade, ou seja, sacrificando a real informalidade e consensualidade, que são critérios que legitimam a atuação do Jeff-Krim. Desse modo, tem-se como pressuposto que, em que pese, essa ideia de ambiguidade, em que pese os limites que oferece o Jeff-Krim, também existem possibilidades no sentido de aproximação do que constitucionalmente é determinado. Existem aquelas visões um pouco menos otimistas, né, que não veem esperança alguma nesse locus do espaço de justiça. Eu acho que ele é, assim como Boaventura diz, não é bom nem mal. Ele é algo que pode ter um uso no sentido democrático, mas, lamentavelmente, por razões de colonização eficientista, ele tem fracassado. Não totalmente, mas em alguns níveis. Essa um pouco é a ideia principal. Deixa eu ver o que mais aqui. Subhipótese. Então, essa é a grande hipótese. A subhipótese vinculada ao primeiro subproblema. No mesmo sentido, partiu-se da premissa que os números do Jeff-Krim, da 4ª região, demonstram que, embora aparentemente criados na perspectiva de dar conta de problemas de burocratização e relativos à impropriedade das respostas punitivas tradicionais, em verdade, acaba por reproduzir, ao menos em parte, esta conjuntura, afastando-se do modelo democrático de informalização e desjudicialização. Outro subproblema. Outro sim, entende-se que o panorama de déficit no que tange a realização democrática da informalização do sistema de justiça no âmbito do Jeff-Krim tem como uma das causas a permanência de uma cultura jurídica conservadora e regulatória que matiza a atuação daqueles que figuram como atores. Todos, né? Magistrados, advogados, serventuários, partos. Ou seja, a preeminência institucional da ideologia da justiça delegativa e resistência ao modelo autônomo de tratamento dos conflitos. E, por fim, a última hipótese, entende-se que a realização de uma nova onda, aqui vem uma parte conclusiva propositiva do trabalho, depois eu até vou falar disso, entende-se que a realização de uma nova onda, ou uma 4ª onda de acesso à justiça, resgatando aquela sequência do Gart e do Capelletti, com efetiva democratização do acesso ao ensino e às profissões jurídicas no Brasil, primando por uma cultura jurídica emancipatória, poderia contribuir
para resgatar a potencialidade do GEFCRIM como locus de democratização do acesso à justiça. Agora que eu falei do problema, falei das hipóteses, vou falar de qual foi o mapa epistemológico que eu utilizei para fazer esse caminho entre o problema e a hipótese, né, que é a metodologia. Então, em termos metodológicos, reconhecendo a necessidade de superação das leituras dogmáticas tradicionais e sua redução de complexidade, bem como a natureza indisciplinada ou interdisciplinar do objeto de pesquisa, optou-se por um enfrentamento do tema desde a perspectiva sociojurídica, ou da sociologia da administração da justiça, estudando a gênese, a evolução e os efeitos práticos no Juizado Especial Federal Criminal. Existem trabalhos sobre o Juizado Especial Federal Criminal, embora poucos, mas todos eles são dentro daquela perspectiva dogmática, vinculada àquela leitura interpretativa do ordenamento, buscando regras sobre a interpretação, enfim. Em termos sociojurídicos, não existe efetivamente teses e dissertações e qualquer tipo de trabalho sobre o tema. Bom, eu não fiz a revisão do estado da arte depois que eu terminei a tese. Como a quase totalidade daqueles que terminam uma tese, eu não olhava para ela há um bom tempo. Faz um mês, quando eu fiz a revisão para o livro, e agora que eu voltei a ler. Apesar de ter sido maravilhosa a orientação do professor Bolzan, todo o processo, convívio com os colegas, eu terminei exausto e não queria mais. Mas aí olhei, voltei. Mas não fiz novo estado da arte, também afirmo isso dentro dos limites da defesa. Foi 2014, final de 2014, a última vez que eu verifiquei. Bom, pode ter, junto com a minha tese, outras enfrentado o tema. Sob essa perspectiva, eu não vou afirmar categoricamente nada sobre isso. Essa análise, né, sociojurídica foi realizada desde o cruzamento de uma abordagem teórica bibliográfica e outra sociológica empírica, que é o estudo da realidade concreta dos juizados da 4ª Região. Assim, o trabalho acabou composto por 2 grandes blocos de reflexões complementares, os quais tratarei a partir de agora, já apresentando os resultados. O primeiro bloco comporta a chamada análise teórico-bibliográfica. Nessa aproximação do tema, o estudo abarcou a análise do contexto, de ambiguidades dos percursos do GEFCRIM, objetivando uma compreensão adequada de sua materialização jurídico-normativa. O trabalho fez uma análise, obviamente, da legislação. Uma tarefa de compreensão contextualizada, estudo da gênese e evolução, que envolveu a conexão da construção da emergência do sistema do GEFCRIM ao seu pano de fundo, ou seja, ao conjunto de movimentos jurídicos, sociais, políticos e econômicos contemporâneos e a forma como alcançaram a realidade brasileira. Nesse sentido, foi encaminhada uma reflexão acerca da globalização em suas feições neoliberais, bem como sobre as implicações desse processo que surgiram associadas ao conjunto de crises que afetaram e afetam o Estado no Brasil. Na mesma direção, analisaram-se os aspectos desse fenômeno na realidade da prestação jurídica brasileira, a denominada crise da jurisdição, com atenção aos movimentos do acesso à justiça e sua repercussão no processo de informalização da justiça criminal brasileira, dando ênfase aos instrumentos legislativos diretamente relacionados com o GEFCRIM, um estudo da legislação brasileira. Agora, para a tranquilidade de todos, obviamente eu não vou retomar os resultados teóricos bibliográficos aqui, né? Senão seria enfadonho, e a ideia é que seja 10 minutos. Então, não vou retomar, mas vou falar sobre a segunda parte da pesquisa. A segunda parte, que é realmente o aporte mais importante da tese. A segunda parte construiu-se, como anteriormente mencionado, metodologicamente alinhada com o recorte sociológico empírico, ou seja, abrangeu um conjunto de aproximações analíticas de caráter exploratório, descritivo e explicativo, objetivando inicialmente a compreensão do modo como, em termos práticos, estruturais e operacionais, realiza-se o processo de informalização da Justiça Penal Federal no Brasil, ou seja, visualizar os significados desse processo levando em consideração a realidade concreta do GEFCRIM. Para tanto, foi desenvolvido um estudo que teve como campo de análise a realidade do GEFCRIM, em termos temporais. Compreendeu os anos de 2009 e 2012, essa pesquisa já foi atualizada, a gente está preparando um artigo novo,
delimitação definida em face dos limites da base de dados disponível à época. Não tinha outros dados, a gente acabou aqui. Assim, com base em relatórios oficiais, a gente utilizou números oficiais, realizou-se uma aproximação da realidade das seções judiciárias do Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina, analisando a evolução do número de juízes, juizados, casos novos, natureza das demandas, sentenças, casos pendentes, congestionamento do sistema, especialmente no primeiro grau. Na mesma perspectiva, foram apreciados os números, ou ausência deles, é importante destacar isso, aqui mais um vazio, concernentes à aplicação das principais medidas despenalizadoras previstas nas leis dos juizados especiais: conciliação, transação e suspensão condicional do processo. Até 2012 não tinha número sobre isso, sobre esse tema. No TRF4, na COGEF, eles produziram alguns números, mas muito precários. E o grande relatório da Justiça Federal sobre o tema, que é a Justiça em Números, não tinha um dado. Na verdade, vou ousar dizer, apesar da importância dada aos juizados, abrindo o relatório, os números sobre mediação, sobre solução alternativa de conflitos também não existem, não só na esfera criminal. Existem dados gerais, importantíssimos, eu utilizei, mas uma atenção específica para as novas formas de solução de conflitos nos relatórios não existem. A propósito, os relatórios ficaram mais enxutos do Justiça em Número de alguns anos para cá. As constatações que eu fiz aquele tempo não são mais possíveis por aqueles relatórios, porque os números não são mais publicizados. Não sei porquê, é algo que também pode ser investigado, porque eram números bem interessantes do Justiça em Números, inclusive os que não existiam. Posso falar dos resultados, que isso é a parte mais importante. Quanto aos resultados que eu selecionei aqui, no que diz respeito à estrutura do GEFCRIM, a base de dados utilizada permitiu constatações importantes. Nesse sentido, primeiramente, foi possível perceber, entre os anos de 2009 e 2012, uma evolução dos números de GEFCRIM na 4ª região, que acompanha uma tendência dos GEFs, em termos gerais, conformando uma linha histórica que explicita um aumento de juizados criminais, consequentemente de juízes integrando o sistema informalizado da Justiça Federal. Esse cenário, tomando em conta a pequena demanda, dá uma envergadura, um tamanho significativo para o GEFCRIM. Outra verificação relevante é a inexistência no sistema do GEFCRIM de juizados com competência exclusiva para processamento e julgamento de infrações de menor potencial ofensivo. A realidade do Juizado Especial Federal Criminal, ou daqueles magistrados que trabalham no Juizado Especial Federal Criminal, é ou atua num juizado que é cível, criminal, previdenciário, ou atua ou cível e criminal, ou previdenciário, cível e criminal. Não me lembro se tinha previdenciário e criminal, só acho que até tinha. Não vou ler tudo isso aqui agora, até porque o tempo está acabando. Então, nós não temos a realidade do... Ou era isso, ou era vara criminal adjunta a juizado criminal. Me perdi nas folhas. Só é importante referir que, atualmente, o cenário não encontra alteração, até 2015. Não existia juizado exclusivo, juizado especial federal criminal exclusivo. Em termos de resultados obtidos mediante o cruzamento dessas constatações com as teorias que são sustentadas no trabalho, conclui-se que a ausência de juizados exclusivos impede o desenvolvimento de uma cultura própria adequada à especificidade do GEFCRIM, o que torna ainda mais difícil a formação de um espaço cultural direcionado à conciliação e orientado pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual, celeridade, impondo-se como limite a realização da proposta delineada constitucional e legalmente para a esfera penal federal. Sobre isso, se pode acrescentar que esse quadro já foi percebido em pesquisas anteriores, tanto no juizado especial, relacionados com o juizado especial federal, quanto dos juizados especiais criminais estaduais, né? Essa ausência de juizados específicos, né? Tem uma pesquisa do IPEA, de 2004, que já constatou isso, e que vale a pena retomar, né? Que indicava a ausência de GEFCRIMs exclusivos na estrutura organizacional da Justiça Federal em 2004, trazendo como resultado, diz a pesquisa do IPEA, a subsunção do rito dos juizados de competência criminal à rotina das varas ordinárias criminais ou plenas em que tramitam. Nesse contexto, encontra a pertinência o que Boaventura de Souza Santos vem referindo sobre a cultura imperante no sistema de justiça, do sistema de justiça ocidentais, bem como acerca dos obstáculos por ela oferecidos. Diz o autor que predomina nas instâncias judiciais uma cultura normativista e técnico-burocrática. Agora, só trazer alguns dados sobre operacionalidade.
No concernente à operacionalidade do GEF-CRIM, em primeiro lugar, é indispensável destacar a insignificância e o caráter periférico e diminuto que ele assume, levando em consideração a demanda que nele circula, ou seja, processos novos e sentenças, obviamente, né, e decisões. Deste contingente, vou dar os números, que são assustadores, né? De 2009 a 2012, 1.179.579 processos foram distribuídos no GEF geral, 5.171 no GEF-CRIM. Ou seja, o GEF-CRIM representou 0,43% do total das demandas no GEF. Isso tem, obviamente, uma explicação que eu coloquei aqui, que eu acho que não vai dar tempo de eu falar, que está associado ao próprio critério definitório da competência criminal da Justiça Federal e das restrições operadas a partir do critério definitório na lei dos juizados, né? Mas, enfim, escancarar desse modo o alcance estreito em termos numéricos da informalização da Justiça Penal Federal. Esses resultados, que não se alteram de forma significativa nos anos subsequentes à pesquisa, podem ser explicados facilmente frente ao caráter subsidiário em termos de competência da Justiça Federal Criminal. Ponto que nos obriga a resgatar uma crítica ao critério utilizado pelo legislador para definir as infrações de menor potencial ofensivo, na sua conexão com a irrefletida transposição dos mecanismos informaalizadores da Justiça previsto na Lei 9.099, para a seara federal por meio das disposições da 10259. Na verdade, os juizados especiais federais surgem a partir de uma demanda muito mais associada ao princípio da isonomia do que de uma reflexão concreta sobre os conflitos que cada uma das justiças tratam e se os mecanismos que prestam para aqueles conflitos da Justiça Estadual prestam para a Justiça Federal. Não. Demanda por isonomia, juizado federal, novo critério, muda-se tudo, e aí cria-se um espaço na Justiça Federal que poderia, eu acredito, com algumas mudanças, efetivamente promover a informalização da Justiça na Justiça Federal. Não acontece, enfim. Mais um pouquinho? Mais alguns minutos? 3 minutinhos. Só para dizer para vocês, taxa de congestionamento maior no GEF-CRIM, impressionante, né? Com esse número significativo de processos. A taxa de congestionamento, eu tive que fazer o cálculo, não existia aquela fórmula muito doida lá do CNJ, que é percentual de... Sempre mais alta a taxa de congestionamento do GEF-CRIM do que do GEF em geral, apesar da pouca demanda. Porque as coisas não são tão simples assim. As turmas recursais. O problema das turmas recursais é grave também no que diz respeito ao congestionamento. Qual é o problema na nossa pesquisa no que diz respeito ao congestionamento das turmas recursais no que diz respeito à questão criminal? É muito pouca demanda criminal nas turmas. Então, a base de dados não seria numericamente suficiente para tirar uma conclusão sobre isso. Então, eu não falei sobre isso. É muito pouca demanda, não vou... Os números não estão aí para dizer o que a gente quer. Eu gosto muito de um livro que faz uma crítica sobre pesquisa empírica, diz assim, torture os números que eles dirão. Não, aí não dá, né? O número não pode dizer o que eu quero, não posso torturá-los, mexer. Esses números não permitiam dizer nada sobre congestionamento das turmas. Eram muito pequenos. Quem trabalha nas turmas sabe que a demanda criminal das turmas é muito pequena. Um outro dado relevante, que pelo que uma outra constatação relevante que está associada a tudo que eu pesquisei e que ficou perdido nessa minha confusão, tentando correr atrás do tempo, uma que eu gostaria de destacar relacionada com a operacionalidade é uma restrição em relação à matéria tratada nos juizados. Eu vou tomar só mais um pouquinho o tempo de vocês, que é o seguinte: no que tange a operacionalidade do GEF-CRIM, verifica-se com suporte na base de dados disponibilizada, no que diz respeito à modalidade de conflitos que são processados e julgados, uma realidade bastante uniforme, sendo autorizado a afirmar que o GEF-CRIM ocupa-se essencialmente de crimes que têm como sujeito passivo o Estado. Óbvio, né, também pela própria competência, mas, enfim. Deixa eu pular aqui. Como se viu, os crimes
contra a administração em geral, somado aos crimes contra a fé pública e aos crimes contra a administração da justiça, aproximam-se de 80% das demandas do GEF-CRIM. Essas modalidades delitivas, em sua estrutura típica, não trazem sujeito passivo determinado, como na modalidade interindividual de conflito criminal. São crimes de ação penal pública, o que impossibilita a realização da composição de danos a partir de estratégias dialogais entre autor e vítima. Quando eu comecei a fazer pesquisa, foi uma coisa muito interessante. Eu fui na COGEF e depois me mandaram para o Sisticom, pode ser? E lá eu disse, não, eu queria números sobre a conciliação no Juizado Especial Federal. Mas não existe conciliação no Juizado Especial Criminal. Eu disse, como não existe? Não, não existe. Eu disse, sim, existe composição civil dos danos do juizado. Como não havia, talvez, até uma base de dados já constituída, eles acabavam confundindo com a suspensão condicional do processo, diziam que não existia. Mas, enfim, aqui a gente já vê mais uma restrição, né? Não tem composição civil de danos no juizado, tem suspensão condicional do processo e transação. Até mais um elemento que nos permite dizer, a lei dos juizados especiais federais tinha que ter sido constituída pensando também sobre esse aspecto, e não foi. Mais ainda constrangido ficou o espaço de informalização da justiça penal federal. Mais periférico, mais subutilizado, podemos utilizar uma série de outras expressões. Além disso, eu quero dizer rapidamente agora, para encerrar, além dessa minha parte, tinha mais uma outra, que era a ideia propositiva e interrogante final, mas depois a gente pode falar. Mas só gostaria de referir que uma das constatações da minha pesquisa é de que existe um esforço conjunto por parte das instituições que pensam os juizados no sentido de transformá-lo, de aprimorá-lo. Mas, dentre as constatações que fiz, me parece que o esforço tem sido direcionado fundamentalmente a aspectos estruturais, pessoal, criação de novos juizados, um investimento muito forte na virtualização e informatização. Tudo isso nos permite dizer que existe vontade, mas a nossa hipótese, e que se confirmou no final, é que o problema do juizado se resolve principalmente se houver um investimento em outras dimensões da crise do Estado, que não são a estrutural e a funcional, mas são crises que envolvem questões paradigmáticas, subjetivas, né, que envolvem a cultura jurídica. Nós podemos criar múltiplos mecanismos que envolvem outras formas de solução de conflitos, mas se os atores continuarem com a mesma formação, que era o que eu queria explorar no último item, nós vamos fazer do novo velho, né? Nós olhando o novo com os olhares do velho, o novo passa a ser velho, que é um pouco o que aconteceu com o juizado e que eu queria ter, ao final, tratado. Não adianta um investimento por parte da União, dos Estados, no sentido, e que é importante, mas um esforço gigante nesse sentido, se nós não tivermos um esforço, e o desembargador Paulo trata muito desse tema, no sentido da alteração da cultura jurídica dos atores. E quando eu falo em atores, agora eu vou tentar não estou falando exclusivamente dos magistrados, obviamente, né? A advocacia, as procuradorias, quem trata a questão previdenciária sabe como é difícil estabelecer uma nova cultura no âmbito da previdência pública brasileira. Então, eu tinha umas propostas, inclusive, de modificação legislativa, que não vai dar tempo para eu falar. Quero agradecer aí a atenção de todos, assim, me desculpar, porque tive que realmente atropelar. São 20 páginas, eu achei que conseguiria. Um colega disse, não, mas se tu calcular 1,21 segundos, 1 minuto e 21 segundos para cada página, 30 minutos. Não deu. Meu forte não é o tempo. Então, tá bem, muito obrigado. Fico à disposição para as perguntas. Nunca foi. Professor Bolzan.